Que Deus abençoe o seu dia e que este tempo junto seja enriquecedor. Sabe, todo mundo que leva a fé a sério já se sentiu meio empacado em algum momento. Ah, com certeza. A gente lê, a gente ora, tenta mudar, se esforça, mas assim, a transformação de verdade parece que não vem. Parece que a gente patina no mesmo lugar. Exato. Hoje, a gente vai mergulhar no primeiro capítulo de um livro que propõe uma resposta bem radical para esse problema. E ela se resume numa única palavra: contemplação. O livro é Discipulado, começa com Contemplação, do autor Samuel Whitefield. Isso. E o que eu achei interessante é que o autor não enrola. Ele vai direto ao ponto, argumentando que a gente talvez tenha complicado demais o discipulado. Transformando em programas e métodos o que a Bíblia, na verdade, apresenta de uma forma muito mais orgânica e, eu diria, até mais poderosa. Ele ancora tudo numa única passagem. Uma passagem que, olha, muitos de nós conhecemos, mas talvez nunca tenhamos visto como um manual de instruções, sabe? Exato. É 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E a proposta do autor é que isso aí não é só um versículo bonito para colocar num quadro. Não, é um mapa do tesouro. É o processo de Deus em ação. Exatamente. E cada parte dessa frase é crucial. Começa com todos nós, ou seja, é coletivo. Certo. O ato é contemplar a glória do Senhor. E o resultado, que ele diz que é inevitável, é somos transformados. Para o autor, se a gente negligencia essa contemplação, a gente está ignorando o modelo bíblico. Ok, mas antes de construir o modelo certo, o autor gasta um bom tempo demolindo alguns modelos errados. Ele começa dizendo o que o discipulado não é. E o primeiro ponto, esse atinge em cheio a nossa cultura. Qual? Discipulado não é aquisição de informação. Nossa, esse ponto é fundamental. O que é fascinante aí é a diferença sutil, mas gigantesca, entre aprender sobre Deus e, de fato, conhecer a Deus. Sim. O autor alerta que, especialmente na nossa era da informação, a gente pode se enganar fácil. A gente acumula conhecimento teológico, lê livro, ouve pregação. E confunde esse acúmulo de dados com maturidade espiritual. Exatamente. Mas espera um pouco, isso não é perigoso? Se a gente minimizar a informação, a doutrina, não corremos o risco de cair num cristianismo superficial, puramente sentimental, sem base? Essa é a objeção perfeita, e o autor se antecipa a ela. Ele não diz que a informação é inútil. Pelo contrário, ela é valiosa. A questão é o propósito dela, sabe? O propósito. O conhecimento é como um mapa. Ele não é o destino. A informação teológica só cumpre seu papel, segundo Whitefield, quando ela nos capacita a contemplar o Senhor de uma forma mais clara e profunda. Entendi. Se o conhecimento não me leva a uma adoração mais fascinada, ele vira um fim em si mesmo. Vira orgulho intelectual, não transformação. Entendi. É a diferença entre ler o cardápio e, de fato, comer a comida. O cardápio é essencial para saber o que pedir, mas ele não alimenta. Ótima analogia. E imagino que a mesma lógica se aplica a outra armadilha que ele aponta. A simples modificação de comportamento. A famosa lista de faça e não faça. Precisamente. É o outro lado da mesma moeda. É perfeitamente possível e até comum viver uma vida externamente correta, disciplinada, sabe? Moral. Mas sem ter um relacionamento real com Deus. Isso. O foco do autor é que a meta não é apenas agir como Jesus, mas tornar-se como Jesus. A primeira é sobre performance, a segunda é sobre identidade. Agir versus ser. Nossa, essa distinção muda tudo. Porque é possível forjar o comportamento, mas não dá para forjar o ser. Exato. E o alerta que ele deixa é pesado. Ele nos lembra da passagem em que Jesus diz a pessoas que faziam milagres e profetizavam no nome dele: nunca vos conheci. Forte. Mas por quê? Porque o objetivo final de Deus nunca foi o nosso bom comportamento em si, mas a nossa semelhança com a pessoa do Filho. E essa semelhança só nasce da intimidade, do relacionamento, da contemplação. Ok.
Então, se não é informação nem comportamento, qual é o motor dessa transformação genuína? É aqui que o autor usa uma analogia que, para mim, foi um soco no estômago de tão boa. Ele fala de um jovem. Ah, o jovem apaixonado. É uma imagem brilhante. Brilhante. Imagine um rapaz meio perdido, sem muita direção. Os pais, os mentores, todo mundo passa anos dando conselho, pedindo para ele ter mais disciplina e nada. Nada acontece. Mas aí ele conhece uma moça. E ele fica completamente cativado, fascinado pela beleza dela, pelo caráter. De repente, sem ninguém mandar, a vida dele muda da água para o vinho. É isso. Ele começa a se arrumar melhor, a economizar dinheiro, a fazer planos. As mesmas disciplinas que antes eram um peso, agora ele abraça com alegria. Voluntariamente. Ninguém precisou forçar. Tudo mudou por uma única palavra: fascinação. Exato. Peraí, então o que ele está dizendo é que a mesma força que faz um adolescente desleixado arrumar o quarto por causa de uma paixão é o motor da santificação? Se for isso, é uma virada de chave completa. É exatamente essa a virada de chave. O autor argumenta que é assim que o coração humano foi projetado para funcionar. A fascinação produz transformação e imitação de um jeito que o mero senso de dever jamais vai conseguir. Faz todo sentido. O processo bíblico seria: nós vemos alguém que é indescritivelmente belo, Jesus, ficamos fascinados por ele e então, com alegria, a gente reorienta toda a nossa vida para contemplar mais dessa beleza e para nos parecermos mais com ele. E ele diz que essa fascinação é o que separa uma igreja viva de uma igreja morta. Uma igreja pode ter todos os programas certos, as pessoas fazendo as coisas certas, mas se não houver esse deleite, essa fascinação, não há vida de verdade. É como um casamento sem amor. O que nos leva a outra analogia que ele usa, que também é muito boa, a do corredor. Ah, sim. Ele diz que não adianta uma pessoa ler todos os livros sobre tênis de corrida, discutir as melhores técnicas, decorar as biografias dos maratonistas, se ela nunca, de fato, calça o tênis e sai para correr. Eu me identifiquei demais com essa. Eu tenho um tênis de corrida caríssimo que acho que viu a rua umas 5 vezes. Somos dois. Sou uma ótima estudiosa de corrida. Mas corredora que é bom? Nada. Mas a analogia perfeita? Essa pessoa não é uma corredora, é uma estudiosa de corrida. Da mesma forma, não se é um discípulo só por aprender sobre Deus. É preciso, de fato, correr, ou seja, praticar a contemplação. E como um novo corredor, no início dói, né? É preciso disciplina para criar o hábito, desenvolver músculos espirituais que estavam atrofiados. É um processo. E é por isso que ele diz que os novos crentes precisam dos mais maduros para guiá-los. Mas isso levanta uma pergunta bem desconfortável. Qual? E se os maduros da igreja também não estiverem fascinados? E se eles também forem apenas estudiosos de corrida? Como podem guiar alguém? Nossa, é uma pergunta provocadora. Ele sugere que talvez a verdadeira medida de maturidade não devesse ser o quanto as pessoas sabem, mas o quão fascinadas elas estão pela beleza de Jesus. E o quão consistente é o hábito de contemplá-lo? E uma coisa que me chamou a atenção, voltando para o versículo-chave, é o pronome. Não diz eu contemplando, diz e todos nós. Contemplando, o autor bate muito nessa tecla do coletivo, né? Sim, e esse é um corretivo poderoso para o individualismo da nossa fé moderna. Ele usa uma frase forte de um amigo que diz que Jesus não é polígamo. Uau! Ele não está buscando milhões de noivas individuais. Ele está formando uma única noiva corporativa, um povo que junto reflete a sua glória. E isso significa que a gente simplesmente não consegue atingir a maturidade plena sozinho. É impossível. Impossível. O autor é enfático, Deus não entrega tudo de si a uma única pessoa. Existem aspectos do caráter dele que eu só vou enxergar e aprender através de você, sabe? Sim. Existem coisas que o Senhor só vai me falar através de um irmão ou irmã na comunidade. Por isso, o discipulado, para ser bíblico, precisa ser um processo corporativo. Onde a gente amadurece junto, contemplando junto. Isso. Ok, então se o processo é coletivo e movido pela fascinação, a meta também precisa mudar. Não pode ser o que a nossa cultura chama de sucesso. De jeito nenhum.
A meta não é construir grandes ministérios, negócios de sucesso, ter milhares de seguidores. A meta é a transformação à imagem de Deus. Ele tem uma frase bem cortante sobre isso, né? Sim. Se a sua definição de sucesso é idêntica à da cultura ao seu redor, só com um verniz cristão, então não é uma definição bíblica de sucesso. É só evidência de que você ainda está contemplando o mundo e não a pessoa de Jesus. O exemplo que ele usa para ilustrar isso, o do apóstolo Pedro, é brutal e libertador ao mesmo tempo. É um caso clássico de como a lógica de Deus é o avesso da nossa. Pedro era o cara autoconfiante e orgulhoso, bateu no peito e disse que morreria por Jesus. E aí, então? No momento da verdade, ele nega Jesus publicamente, 3 vezes. Pela nossa lógica, era o fim, um fracasso humilhante. Game over. Sabe, isso me faz pensar. Hoje em dia, numa era de cultura do cancelamento, o Pedro estaria acabado. Um erro público daquele tamanho e ele seria descartado e execrado para sempre. Exatamente. Fim de carreira. Mas o modelo de Deus é o oposto. É usar a maior falha da pessoa como a matéria-prima para sua maior qualificação. Que incrível! Jesus não descarta Pedro. Ele o procura depois e, ao perguntar 3 vezes "Você me ama?", ele cura a ferida da tripla negação. O fracasso de Pedro não o desqualificou. Na verdade, o preparou. Quebrou o orgulho dele, né? Quebrou o orgulho e o tornou um pastor capaz de cuidar das ovelhas de Deus com graça, com paciência. Coisas que o Pedro, o autoconfiante, nunca teria. A transformação dele, e não o sucesso aparente, era o objetivo real de Deus. Isso é muito libertador. Significa que nossos maiores fracassos podem ser, nas mãos de Deus, as ferramentas mais eficazes para nossa transformação. Exato. E isso nos leva ao princípio que amarra tudo. A gente se torna aquilo que contempla. É o grande final do argumento dele. E é um princípio universal. Ele nos lembra de como as crianças aprendem. Elas não têm aulas formais sobre como ser um brasileiro. Elas simplesmente são imersas na cultura. Observam os pais, os amigos, a TV. E por imitação e imersão, a cultura se torna parte delas. Elas se tornam aquilo que veem e ouvem constantemente. E o mundo do marketing entende isso perfeitamente. Gastam bilhões de dólares porque sabem que o coração humano deseja imitar aquilo que ele admira, que ele considera belo. Sim, eles associam um tênis a um atleta famoso, um perfume a uma atriz deslumbrante. Por quê? Porque sabem que, no fundo, a gente não compra o produto, a gente compra a imagem. A gente quer se associar àquela beleza, àquele sucesso. Eles manipulam esse desejo de imitar, que está gravado em nós. Com certeza. Então, na prática, o que o autor está dizendo é que o algoritmo do nosso Instagram, do TikTok e do YouTube é, na verdade, o nosso programa de discipulado diário. É uma forma de colocar. Ele está o tempo todo nos apresentando coisas para contemplar e está nos moldando na imagem. Do que exatamente? Isso é assustador e genial ao mesmo tempo. É a aplicação mais direta e desafiadora possível. A pergunta que define tudo é: o que estamos colocando diante dos nossos olhos, da nossa mente e do nosso coração? Seja o que for, seremos lentamente, mas certamente moldados à imagem daquilo. Não tem como escapar. Isso é um puxão de orelha direto para quem é líder ou pai, né? O que eles estão contemplando? Porque não adianta falar de Jesus se a vida deles demonstra uma fascinação por outra coisa. É o ponto final do autor. A responsabilidade é imensa. Se os líderes não estão genuinamente fascinados por Jesus, eles não conseguirão levar ninguém a contemplá-lo. O discipulado começa com o discipulador reexaminando o foco da sua própria vida. Uau! Então, para amarrar a ideia central, o que temos aqui é uma proposta de discipulado que não é um programa, mas um processo a ser vivido. Isso. Um processo de transformação alimentado não pelo dever, mas por uma fascinação coletiva pela beleza de Deus em Jesus. É sair da lógica da informação e entrar na dinâmica da contemplação. Perfeito. É uma mudança de foco fundamental, do o que nós fazemos para a quem nós olhamos. E isso nos deixa com uma pergunta para levar para a semana.
Sim, a reflexão final que fica, baseada em tudo que a gente discutiu, é esta. Se nos tornamos aquilo que contemplamos, o que uma análise honesta de como gastamos nosso tempo, nosso dinheiro e nossa atenção diariamente revelaria sobre quem ou o que estamos nos tornando? Uma pergunta poderosa. Em nossa próxima análise, continuaremos a explorar as ideias transformadoras deste livro. Há muito mais para desvendar. Sem dúvida. O que vimos hoje é apenas o alicerce. A todos que nos acompanharam, muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe a todos.